Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super sério e que, na verdade, diz respeito a todos nós: como manter as crianças seguras dentro do carro. A gente vai passar por tudo, tá? Desde as regras até os equipamentos certos para cada fase, tudo com base no que a lei e os dados mostram, porque o objetivo é um só: proteger os pequenos em qualquer trajeto. Então, para começar, vamos tentar entender o tamanho real do problema. Porque, olha, muitas vezes o maior risco para as crianças não é aquele que a gente pensa primeiro. É algo mais, digamos, silencioso. E para a gente começar a pensar nisso, fica aqui uma pergunta. Qual seria a principal causa de morte de crianças de até 14 anos no Brasil? Vale a pena parar um segundinho para pensar, porque a resposta, olha, ela pode ser bem surpreendente. E a resposta está aqui. E ela é um soco no estômago, mas também muito reveladora. A principal causa não é nenhuma doença. É algo que, na grande maioria das vezes, poderia ser evitado: acidentes de trânsito. Para ter uma ideia, eles são responsáveis por quase 40% de todas as mortes por acidentes com crianças e adolescentes. É um número enorme. E esse dado se traduz numa realidade muito triste. Todo santo dia, em média, 5 crianças e adolescentes perdem a vida no trânsito aqui no Brasil. 5 famílias destruídas por dia. E o que choca ainda mais é que mais de um terço dessas crianças estava dentro do carro, como passageiro. Mas ok, a notícia boa é que existe sim uma maneira muito poderosa e comprovada de lutar contra isso. É uma solução tão eficaz que ganhou um apelido: a vacina do trânsito. Sabe, ainda existe aquela ideia, né? Aquela crença de que acidente é fatalidade, coisa do acaso, algo que simplesmente acontece e que não dá para evitar. Só que isso é um mito perigoso. A verdade, comprovada por estudos, é que 90%, isso mesmo, 90% desses acidentes poderiam ser evitados. A prevenção faz toda a diferença. E olha só o poder que a prevenção tem. Um bebê conforto, quando usado do jeitinho certo, diminui o risco de morte de um bebê em mais de 70%. 71% para ser exato. É uma proteção gigantesca que vem de um gesto relativamente simples. É exatamente por isso que os especialistas batem tanto na tecla de que esses dispositivos de retenção para crianças, os DRCs, eles são a tal vacina do trânsito. Simplesmente não existe nada mais eficaz para proteger uma criança dentro do carro. Tá, mas e aí? Como é que essa proteção funciona no dia a dia? É bem simples, na verdade. Ela é dividida em 4 fases, sabe? Cada uma acompanha o crescimento da criança e tem o equipamento certo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas agora? A primeiríssima fase é a do bebê conforto. Ele é feito para os bem pequenininhos, né? Recém-nascidos até mais ou menos 1 ano de idade ou 13 quilos. E aqui tem um detalhe que é a regra de ouro, a mais importante. Ele tem que ser instalado sempre de costas para o movimento do carro. Isso protege o pescoço e a coluna do bebê, que são super frágeis. Ok, o bebê cresceu, aí a gente passa para a segunda fase, a cadeirinha. Essa já é para crianças de 1 a 4 anos. E diferente do bebê conforto, ela é instalada virada para frente. A segurança aqui fica por conta do cinto da própria cadeirinha, aquele de 5 pontos, que abraça a criança. Ali a criança continua crescendo e chega a vez do assento de elevação, que muita gente chama de booster. A função dele é genial, na verdade. Ele não tem cinto próprio. O que ele faz é dar uma levantadinha na criança para que o cinto de segurança do carro passe nos lugares certos, no ombro e no quadril, e nunca, jamais, no pescoço ou na barriga. E, finalmente, chegamos na última fase, quando a criança já pode usar o cinto do próprio carro. Mas, muita atenção aqui. Isso só pode acontecer quando ela tiver, no mínimo, 1,45 m de altura. E mesmo depois disso, a regra é clara. Até os 10 anos de idade, o lugar dela é no banco de trás sempre. Para facilitar a vida, essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual. É basicamente uma colinha para não ter erro, mostrando cada fase, cada equipamento. É uma boa ideia até guardar essa imagem, porque na hora da dúvida ela ajuda demais. Beleza, já entendemos os equipamentos, agora vamos falar de algumas regras gerais, daquelas que todo mundo que anda com criança no carro precisa ter na ponta da língua. E a regra número 1, a mais importante de todas, é bem simples. Criança com menos de 10 anos viaja no banco de trás. Ponto. Essa é a regra de ouro. Mas, como toda regra, existem algumas poucas exceções. A lei prevê algumas situações bem específicas, tá? Por exemplo, o carro não tem banco de trás, tipo uma picape. Ou então quando já tem tanta criança no banco de trás que não cabe mais ninguém.
Nesses casos bem pontuais, pode levar na frente. Mas aí a regra é: a criança mais alta vai na frente e, claro, usando sempre o equipamento de segurança certinho para a idade dela. Agora, uma coisa importante: quando o assunto é moto, a história é completamente diferente. E aqui não tem exceção. É terminantemente proibido levar crianças com menos de 10 anos na garupa. A lei é super rígida com isso, porque o risco, claro, é infinitamente maior. Bom, e para a gente ir fechando, vamos pensar um pouco no que tudo isso significa de verdade. Porque no fundo, não é só sobre seguir uma lei, né? Na verdade, isso vai muito além de uma simples regra de trânsito. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz com todas as letras que é dever de todo mundo, da família, da comunidade, de toda a sociedade, garantir a vida e a saúde dos pequenos como prioridade máxima absoluta. Então, o que fica de tudo isso é uma mensagem bem simples, mas poderosa. Colocar a criança na cadeirinha certa não é sobre evitar uma multa de trânsito. É um gesto de amor, um ato de cuidado. É uma das maneiras mais concretas de proteger quem a gente mais ama. E para fechar de vez, fica uma última reflexão. A gente sempre se preocupa com o destino, com o lugar onde a gente quer chegar, né? Isso é importante. Mas o quão importante é a viagem em si? A segurança em cada quilômetro, em cada curva? A resposta que a gente dá para essa pergunta no nosso dia a dia, bom, ela muda tudo. Dirija com cuidado e proteja os pequenos.